Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui na nossa aula de encerramento, depois das nossas 3 unidades. De já, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as 3 unidades que vocês tiveram contato. Lembrando que, embora minha atividade aqui com vocês seja às 45 horas, mas nada impede de vocês entrarem em contato comigo após o encerramento da disciplina, no caso de querer tirar alguma dúvida, que seja alguma coisa mais direcionada, que embora o tutor esteja habilitado para tal, mas isso não significa dizer que a gente não tenha que fazer um complemento do trabalho. Eu me disponibilizo, mesmo depois da disciplina ter encerrado, e dentro das minhas limitações estou aqui para atender vocês. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma revisão. Aqui vocês estão vendo uma caixinha com uma luz. Então vamos lá. Coloquei a caixinha com uma luz exatamente porque ela tem aí esse significado, essa referência aí de revisão, de dar a luz mesmo no sentido da gente poder refletir. Lembrando que refletir vem do verbo refletere, que significa um voltar atrás, mas um voltar atrás renovado. Vamos lá. O que a gente viu na unidade 1, que ao meu ver é uma unidade super atual e super importante, não desmerecendo as demais. Ela é atual porque a gente está nesse circuito de pandemia e muito se fala sobre ciência, muito se fala sobre senso comum, esses dois conhecimentos que por vezes são muito confundidos pela sociedade de uma maneira geral, mas que é importante que a gente tenha esse discernimento de como situá-los no nosso discurso. No caso de vocês é no campo acadêmico. O que nós vimos dele? Nós vimos que o conhecimento é uma relação que supõe 3 elementos, o sujeito, o objeto e a imagem da realidade. Professor, esses 3 elementos eles devem estar isolados? Não, eles se interrelacionam. O que é interrelacionar? Eles apresentam aí um movimento entre si. Eles não podem ser olhados e interpretados isoladamente, embora algumas correntes do campo da epistemologia, que é a área que lida com a investigação do conhecimento, venha falar que eles podem ser olhados de uma maneira isolada, mas tanto o sujeito, quanto o objeto do conhecimento, quanto a imagem da realidade, elas estão interrelacionadas. A interpretação dos resultados se dá pela interrelação entre os 3. Os tipos de conhecimento que nós vimos nessa unidade foi o senso comum, o conhecimento filosófico, a religião e o conhecimento científico. A religião é um conhecimento, tem um mito também, ela até é um conhecimento, mas a gente destaca exatamente pela função social que ela vai exercer enquanto discurso na sociedade de uma maneira geral. Mas desses 4, os mais importantes para a disciplina é o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico no campo da química. Vocês vão perceber isso. E aí fizeram aquela atividade, que é para poder fazer aquele debate no campo do novo coronavírus, como esses 2 conhecimentos eles estão se situando. Observem que eu estou usando a palavra situar. E o cuidado que eu tenho com essa palavra é exatamente para que a gente não tenha uma hierarquia entre esses conhecimentos. Quando eu falo de hierarquia, é no sentido de dizer que não existe um melhor do que o outro, tá bom? E sim, como eles se comportam diante de um fenômeno. O que nós vimos também? Nós vimos também nessa unidade a metodologia e as técnicas de pesquisa. E aí é importante a gente distinguir o que é metodologia e o que é método. A metodologia ela é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática. Enquanto que o método ele é mais técnico, ele é o conjunto de instrumentos utilizados para uma determinada finalidade. Então, a metodologia, digamos assim, que a metodologia ela é um conjunto maior e o método é tipo um subconjunto da metodologia. Por isso a importância dessa disciplina, porque essa compreensão que vocês vão ter do ponto de vista metodológico na instrumentalização dos resultados na licenciatura em Química, seja dentro do laboratório, ou seja, dentro de salas de aula, é importante que a gente faça a referência a esses 2 elementos. É importante que vocês tenham discernimento, qual o lugar desses 2 elementos num processo de investigação científica.
O que a gente viu na unidade 2, que ao meu ver também é uma unidade super importante, que inclusive é onde os alunos têm muita dificuldade quando terminam um curso, que é a questão da importância do hábito de leitura. A ciência, não só a ciência, mas o dia a dia a gente percebe que a capacidade que nós temos de interpretar o mundo e a realidade, ela se dá, né, por esse canal, por essa porta que é chamada leitura. Agora, não basta só que tenha leitura, a gente tem que saber como ler também. Inclusive, eu coloquei pelo menos uns 2 livros, né, estão disponíveis lá no ambiente virtual de vocês, sobre produção textual acadêmica e leitura de textos acadêmicos. Né? Eu sugiro que vocês leiam sempre que possível. Então, falando aqui, a importância do hábito de leitura na atividade acadêmica. O mesmo texto ele pode ser lido de várias formas, comparando com o outro, procurando saber o que o autor quis dizer, procurando saber o que o professor quer que se compreenda do texto, ou ler procurando uma multiplicidade de sentidos no texto. Eu coloquei aqui, procurando saber o que o autor quis dizer, é até meio complicado, né? Porque os clássicos, por exemplo, são livros que nos trazem referências de fundamentos básicos de algo que nós estamos a investigar. Agora sim, o autor ele até quer dizer alguma coisa sobre alguma informação, mas a capacidade que vocês vão ter de comparar, isso é que vai tornar, digamos assim, talvez não fidedigno, mas uma aproximação do que o autor está querendo transmitir para vocês diante de uma produção textual. Embora vocês estejam diante de uma ciência que é considerada ciência natural e por vezes ciências exatas, uma vez que a química ela dialoga com a linguagem formal da matemática, mas não se enganem, vocês têm teorias. Mesmo matemático, químico e físico, ele não está ali elaborando ou fazendo reflexões sobre seus teoremas, seus axiomas, suas leis e teorias a partir do nada. Os caras estão ali teorizando também, né, para poder resolver problemas referentes ao mundo. E isso exige interpretação de mundo, interpretação, no caso, de textos. Eu acho que essa mensagem é fundamental aí no campo da leitura na atividade acadêmica. E aí a gente trabalhou um pouco sobre as principais técnicas, entre elas a resenha, resumo, o mapa conceitual e o fichamento. Todas elas são importantes, mas eu fiz questão de destacar a resenha, porque a resenha de todos eles, para o momento que vocês estão vivendo, ela vai surtir um efeito acadêmico bem mais expressivo do que as demais. Então, como eu coloquei aqui, como eu acabei de falar para vocês, eu destaquei a resenha exatamente porque ela permite essa apreciação de vocês. E essa apreciação, pessoal, é que vai afastar futuramente os plágios. Não só afasta os plágios, mas aproxima a capacidade que vocês vão ter de problematizar um texto, de interpretar um texto, inclusive de julgar um texto a partir da compreensão de vocês. Vimos também os principais elementos na elaboração de um trabalho científico, que é o tema, problema, objetivos e instrumentos de coletas. Aqui ficou faltando a metodologia, viu? Vocês podem acrescentar tranquilamente aqui a metodologia. Como vocês estão iniciando, eu pensei que esses 4 elementos aí fossem suficientes a início, mas podem acrescentar aqui a metodologia de maneira bem tranquila. E aí a gente tem aqui um resumo desses elementos, que é o tema, o problema, os objetivos e instrumentos de coleta. Com o tema, a gente trabalha com a delimitação do assunto, lembrando que quanto mais delimitado um trabalho for, melhor vai ser para vocês, e quanto mais abrangente, pior, porque vai dar espaço para se discutir, debater uma quantidade muito grande de informações, e isso não é legal, assim, início de carreira. E aí temos o problema, os objetivos, que a gente pode dizer que é o mesmo que finalidade, e os instrumentos de coleta. Geralmente, eu coloquei aqui algum para vocês, são vários instrumentos de coleta, mas eu coloquei aqui a entrevista, a observação, questionário, análise documental. Eu quero fazer uma observação que muita gente confunde entrevista com questionário e às vezes até formulário também. Acredito até que eu não tenha colocado. Então, no senso comum, a gente acaba misturando uma entrevista, um questionário, por exemplo, um formulário.
Mas quando a gente vai ver na prática, que a gente vai colocar, vai instrumentalizar, vai executar a nossa pesquisa, vocês vão perceber como vai fazer diferença vocês terem ideia, vocês terem a compreensão em que consiste cada um desses elementos. Então, por exemplo, a análise documental é um tipo de pesquisa que utiliza fontes primárias, ou seja, informações que ainda não tiveram trato científico. Então, observem que, por exemplo, o antropólogo ele utiliza muita análise documental porque nunca ninguém teve uma análise, uma avaliação sobre aquele documento. Né? Então, observem que, por exemplo, se você vai chegar, quando eu digo que a gente faz para chegar, para fazer uma entrevista, é diferente da gente fazer um questionário. Né? Porque, por exemplo, a entrevista você está anotando, enquanto que o questionário você entrega a quem você está mediando a sua pesquisa, a pessoa vai responder e te entrega, enquanto que na entrevista, na medida que você está anotando, você traz elementos ali que podem acrescentar ou que pode faltar se comparado com o questionário. Então, vocês vão perceber que cada um desses instrumentos, entre vários, eu coloquei aqui só 4, mas são vários. Né? Vocês vão ver que vai fazer muita diferença vocês terem conhecimento de cada um deles. Tá? Vimos o quão importante é a execução de uma pesquisa com relação aos critérios. Essa é uma atividade voltada para a solução de problemas, pretendendo responder as perguntas por meio de investigação planejada, desenvolvida, redigida conforme normas metodológicas consagradas pela ciência. Então, nós não executamos uma pesquisa de qualquer jeito. Existe todo um critério, ela é toda sistematizada e é necessário, né, que vocês tenham conhecimentos básicos para poder fazer isso. E na unidade 3, a nossa última unidade, o que a gente pôde destacar? Ali em cima tem a Ana Paula Padrão, né? Por isso é que eu coloquei a imagenzinha dela aqui, porque a gente vai falar de padrão. Então, padrão lembra critério, padrão lembra norma, padrão lembra universalização. Padrão lembra organização, significa que nós não podemos fazer de qualquer forma. Então, o padrão de formatação de trabalhos acadêmicos, normalmente utilizados pelas instituições de ensino superior, são baseados na ABNT. Agora, gente, a ABNT ela não é uma camisa de força, ela é uma referência. Agora, não significa dizer que as universidades, as instituições de ensino superior, que a gente vê pela sigla IES, são divididas entre universidades e faculdades e institutos, não significa dizer que elas não tenham as próprias normas, ela tem. Professora, pode ser diferente da ABNT? Pode. Pode ser muito diferente? Não, gente, porque vocês vão apresentar trabalho. Imagina vocês apresentando trabalho, uma sessão de comunicação, e vocês tendo que usar um modelo e o colega de vocês estão usando outro, vocês vão ficar perdidos. Então, o padrão, a ABNT, ela tem essa preocupação exatamente para que isso não ocorra, para que tenha um padrão mínimo de formatação, para que seja executado e tenha a possibilidade de que aquela comunicação, de que aquela informação, ela vai ter possibilidade de alcançar o maior número de pessoas de maneira universal. Por isso a importância aí do padrão de formatação de trabalhos acadêmicos. E aqui, muito legal isso aqui que eu organizei para vocês, inclusive para os tutores também, que são as NBRs, né? Essas normas, tipo assim, elas são subnormas, né, da ABNT. Vocês vão encontrá-las, na verdade, no formato PDF, né? Então, por exemplo, eu não sei como fazer uma citação. Onde é que eu vou encontrar essa norma de citação? Como colocar a citação? Eu vou lá, vocês podem procurar tranquilamente, NBR 10520, ela é de uma norma de 2002, então eu vou aprender aqui a fazer uma citação e um sumário, como é que ele pode estar disponibilizado. Mas se assim você desejar, quiser contratar alguém para poder fazer essa parte, que não é executar o trabalho de vocês, é formatar o trabalho de vocês, existem os profissionais da biblioteconomia que eles estão habilitados para isso e fazem isso de maneira fantástica. Como é um trabalho, obviamente vai exigir pagamento. Mas se vocês mesmos puderem fazer isso, tá de boa, vocês vão consultando as normas e para cada norma dessa é um trabalho bem instrumental, é um trabalho bem assim eu digo assim que é um trabalho que vai exigir muita paciência de vocês, mas que no final é tudo magnífico, a gente fica bem tranquilo quando termina. Então, por exemplo, se eu
quero saber como colocar uma referência de eu termino meu trabalho, eu quero colocar uma referência de uma lei, eu quero colocar referência de um manual, eu quero colocar referência de um texto, eu quero colocar, então eu vou lá na NBR 6023 de 2018 e vou ver como é que essa norma, o que a norma está me dizendo, como eu colocar isso no meu trabalho. E aí eu coloquei aqui as demais, as principais. Se eu quero fazer um projeto de pesquisa, embora eu tenha colocado o modelo de projeto de pesquisa para vocês, mas aqui vocês podem ver que tem uma norma para essa elaboração. Lembrando mais uma vez que essas normas elas não são camisas de força, elas são referências, elas não são obrigatoriedade, porém eu gostaria, no momento, o curso de vocês tem como referência essas normas, tá bom? E aí eu termino por aqui deixando uma mensagem para vocês, tá? Que diz o seguinte: a minha mensagem é simples, mais do que uma geração tecnicamente capaz, nós necessitamos de uma geração capaz de questionar, capaz de repensar o país e o mundo. Mais do que gente preparada para dar respostas, necessitamos da capacidade para fazer perguntas. Temos o Mia Couto aqui, né, é uma citação que eu tirei dos 7 Sapatos Sujos. Eu adoro essas citações. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Lembrando que meu canal de comunicação está no ambiente virtual de vocês. Vocês podem mandar mensagem, inclusive depois que a disciplina encerrar. Um forte abraço, tá? Boa sorte aí na caminhada acadêmica de vocês.